Bom dia. Bom dia. Ai, galera, tô aqui em Salvador. Oi, mãe. Olha minha mãe aqui, apareceu bonita. Tô aqui, galera. Hoje o nosso tema vai ser mudança de carreira. Eu amo. Já vou fixar aqui o comentário. O tema da live de hoje vai ser sobre mudança de carreira. E é um tema que eu gosto muito de falar, porque eu nunca concordei com a ideia de que eu tinha que ficar satisfeita com as coisas e aceitar as coisas como elas eram. Então, eu sempre fui meio incomodada, né? E se você aqui no online, ou, aliás, no ao vivo ou no online, estiver assistindo depois, né, no gravado, se sentir assim também me avisa. Me fale, porque é um perfil que muitas vezes chega até a ser mal visto no mercado de trabalho, que você fica pulando e mudando, nananã, só que tem muitos porquês disso acontecer. Que eu descobri vivendo, né? Na vida, assim. Então, sempre fui muito incomodada. Então, mudar de carreira parece um negócio super distante, trabalhoso, algo que vai dar muito trabalho, que você não vai ser capaz de fazer, né? Só que não é bem assim. Existem muitas pesquisas que já comprovaram que as novas gerações e esse novo mundo conectado, com um monte de novas profissões surgindo, tem incentivado muito e tem provocado muitas mudanças de carreira. Então você se forma, sei lá, em advogado e termina, ou depois de anos formado, ou depois de anos de função, fazendo algo que quando você se formou, a tal profissão nem existia. Então, assim, já tem muita pesquisa que comprova que as pessoas estão mudando de emprego, tem muitas pesquisas que mostram que vão cada vez mais mudar. E, então, assim, mudança de emprego não é um negócio de outro mundo ou nada, assim, para jovem, por exemplo. Eu conheci recentemente uma mulher, a Thalita, que ela tá com 40 e alguma coisa, enfim, não sei, ou ela comunica com mulheres acima de 40 que estão mudando de carreira. Então, assim, estão dando um 360 na vida que pareceria algo assim fora de cogitação há alguns anos atrás, mas está acontecendo. Então, assim, aí começando a falar de mim, eu já mudei de carreira. Essa aqui do empreendedorismo é a quarta mudança. Então, eu já trabalhei com vendas, já trabalhei com marketing, com tecnologia e agora com empreendedorismo. Nenhuma das três dentro do mercado corporativo foi tão difícil e nunca exigiu tanto de mim quanto essa agora de empreendedorismo. E aí eu quero contar para vocês as diferenças e vamos dizer assim, o que você precisa se atentar na hora de fazer essa mudança, o que você precisa considerar. E aí eu vou começar direto falando primeiro sobre mudança de carreira dentro do universo corporativo. Porque as mudanças no dia a dia, elas não são tão grandes assim. Elas não são tão impactantes, né? Quando você sai de um emprego que você trabalha com, sei lá, com marketing e vai começar um emprego que trabalha com tecnologia. Elas são a mudança do que você fala e do que você opera acontece, mas no seu dia a dia não, tá? Então, por exemplo, quando você tá numa carreira e aí você sente que aquilo ali não tá legal. E aí você pode ter duas coisas na sua cabeça. Você tem a certeza do que você quer fazer. Então, hoje eu trabalho com tecnologia e eu não aguento mais olhar para computador. Eu quero ver gente, quero falar com as pessoas, quero interagir, quero perguntar, quero falar. Então, você claramente já sabe o que você quer fazer. Você já sabe que você não gosta disso e que você quer fazer aquilo. O que acontece na maioria das vezes quando a pessoa está querendo mudar de carreira? Ela está incomodada com o que ela está fazendo, mas ela não faz ideia, ela não tem noção do que ela gostaria de fazer. Eu só sei que eu não gosto do que eu faço. Esse é o sentimento que ela tem.
Ah, isso aqui eu não gosto, isso aqui é ruim pra mim. É ruim pra mim. Então ela começa a se incomodar com aquilo ali e não sabe o que fazer. E aí começa uma busca de tentar encontrar o que ela gosta de fazer. E aí, só fazendo um parênteses, é feriado, né? Hoje é dia 20, feriado. Tá todo mundo o quê? Dormindo, 6h15 da manhã, né? Tá todo mundo tentando acordar ainda. Beberam ontem. Mas vamos seguir, porque tem muita coisa pra contar e tem muito conteúdo pra revisar depois. Quem não assistir aqui no ao vivo, né? Reveja depois lá no gravado. Então, quando essa pessoa não sabe o que ela quer, ela começa uma busca para tentar encontrar o que ela gosta e o que ela não gosta. E eu passei por isso uma das vezes, né? Então, eu não sabia o que eu queria fazer. E aí você começa a eliminar possibilidades. Então, eu estou trabalhando aqui, mas estou incomodada, eu não tô feliz. Não quero, não gosto, me sinto, assim, indo para um sacrifício toda vez que tem que trabalhar. Só que você não sabe o que você gostaria de estar fazendo. Você não faz ideia. E aí começa uma busca para tentar encontrar. Qual que é a melhor forma de fazer isso? Eliminando o que você não gosta. Então, por exemplo, quando eu mudei lá da área do marketing e cheguei na tecnologia, antes de virar empreendedora, eu sabia que eu queria continuar lidando com pessoas, mas que eu também gostava de sentar na frente do computador e ficar horas ali, trabalhando, fazendo, nananana. E aí eu comecei a eliminar, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí, quando você não sabe muito o que você quer, o mundo vai te entregando coisas e você vai aceitando, né? E aí pode ser que seja bom pra você, ou pode ser que seja ruim, pode ser que te leve pra um caminho completamente oposto do que você quis e sempre sonhou e sempre desejou, mas vai te levar pra algum caminho, né? O famoso que não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então, quando eu percebi que apareceu lá a oportunidade de tecnologia pra mim, pra trabalhar na época ainda com Bitcoin. Esse negócio completamente novo. Se hoje ainda é novo, imagina na época, né? Foi em 2018. Pra trabalhar de tecnologia. Aí eu comecei a ver o que os cargos de gestor, de cargos dos quais eu queria alcançar, tinham como pré-requisito. E como eu fiz isso? Abrindo o LinkedIn e procurando a vaga que eu queria. Então, gerente de tecnologia de produtos digitais. Então, eu não sabia exatamente o que eu queria, mas eu queria tecnologia e queria avançar na carreira. Então, o que essa pessoa que trabalha nessa área, nesse cargo, precisa ter? E aí, dentro dos pré-requisitos ali para carreira, do que aquele cargo exigia, tinha os pré-requisitos. Então tinha que ter tanto tempo de experiência, isso eu já não ia ter de jeito nenhum, né? Porque eu tava mudando agora de carreira. Mas tinha que ter tal curso, tal formação, entender de tal método. E aí eu peguei tudo aquilo e comecei a estudar. Então eu falei, eu preciso me encaixar neste quadrado se eu quiser ocupar esta posição. E foi o que eu comecei a fazer. E deu muito certo. E assim, alguns anos, acho que foram 3 anos mais ou menos, eu já estava num cargo de gestora, já estava então muito próximo daquilo. Isso aqui funciona muito, só que você precisa saber que quando você começa numa posição nova, ainda que você seja o cara mais expert, seja especialista na área de atuação, quando você muda para outra posição, então sei lá, você está numa área de, vamos supor, de direito lá, né, que eu estava dizendo, e você decide ir para uma área de tecnologia, ir para uma área de outra coisa, de atendimento, de venda, você entra lá como júnior. Você precisa ter um nível de humildade e maturidade, porque você antes dominava tal assunto, aí agora você não é ninguém, você não sabe nada. Você tem uma pessoa que, sei lá, tem 10 anos mais nova que você, tá te ensinando algo. E aí você se coloca na posição de aprendiz. Isso é maravilhoso, porque você consegue aprender, a sua curva de aprendizado é muito maior. Quando você chega num lugar e fala, nossa, eu sei tudo, eu que sei, tudo mais, e outra pessoa que chega e fala, não sei nada, eu preciso aprender, quem que vai aprender mais ao longo do tempo? Essa que não sabe nada, que se coloca na posição da humildade de, poxa,
acabei de chegar, quero aprender mais. Então, quando você faz essa transição de carreira, onde você é especialista em algo e entra como aprendiz em uma coisa nova, a sua curva de aprendizado ela é muito maior. Ela é muito maior. Então, e aí você precisa ter paciência para conseguir começar a subir os degraus ali bonitinho até chegar onde você quer. Então, quando você faz essa mudança de carreira dentro do universo corporativo, vai exigir uma certa paciência e também um esforço de tentar se encaixar num quadradinho onde você quer chegar. Então, é mirar, descobrir o que aquela posição e aquela carreira exige e começar a plantar isso nos horários vagos, que é naquele momento de construção que eu já falei em umas lives antes aí, que é a rotina de manutenção, que é o que você faz todos os dias para manter as coisas como estão agora, e não só manter, mas assim, que essas coisas não se percam. Então, que você consiga continuar mantendo o seu trabalho, consiga manter a sua ocupação em andamento, em evolução. E tem um momento onde você começa a plantar construção futura. Então, eu quero mudar de carreira e quero ir para uma área, sei lá, vamos continuar o mesmo exemplo, né? De tecnologia, mas de tecnologia de aplicativos. Então, no momento em que eu estou livre, na minha rotina de construção, que é 20% do nosso tempo, ou até menos, eu preciso começar a ler, preciso começar a estudar sobre isso. Ou então buscar essas vagas, começar a me enquadrar nisso, que é onde eu quero chegar. Então, você não sai de no outro dia você vira a chavinha, isso aqui eu não vou mais fazer, vou começar isso aqui de novo. Você vai ter uma curva muito longa de aprendizado. Pode ser que seja rápido, porque você vai ter mais tempo, só que daí entra outros fatores, que são as nossas crenças e os nossos limitadores. Ficar um tempo sem produzir dinheiro, sem operar, sem ter um emprego, pode causar confusão na tua cabeça e talvez gerar algumas ansiedades, algumas coisas que não precisa. Então, qual que é o ideal? Trabalhar ali em conjunto. Você está trabalhando e aí em algum momento você migra, porque nesse processo você estudou, você se preparou para fazer essa mudança, certo? Então isso aqui é do universo corporativo. Faz sentido? É mais ou menos isso que acontece. Eu passei por isso 3 vezes e muitas, assim, acho que as 2 que eu mudei, na verdade foram 2 mudanças, né? Nas 2 mudanças eu já estava assim, de saco cheio, já estava no nível de desespero, assim, de não conseguir mais estar onde eu estava. Aliás, na primeira só, na segunda já foi mais tranquilo, que é a mudança pro empreendedorismo. E aí eu vou entrar nela já já. Mas assim, quando você tá numa situação, você já não aguenta mais, que você tá tipo numa urgência absurda pra mudar, você tem pressa. E aí isso é um perigo. Então, quanto mais preparado, quanto mais paciência você tiver, quanto mais programado for essa mudança, mais suave e natural vai ser. Certo? Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. E aí uma última coisa que eu deixei anotado aqui pra falar pra vocês também sobre isso, que é quando você decide fazer essa mudança de carreira, é muito, mas muito importante que você tenha um mínimo de segurança disso. Então, eu sei que eu quero mudar. Talvez você nem saiba muito bem pra onde ir. Você não sabe se você quer ir pro lado A, pro lado B, de humanas, de exata, dar um 360 e mudar completamente. Enfim, você não sabe pra onde você quer ir. Isso no universo corporativo ainda, tá? O que você precisa é ter um mínimo de certeza e comunicar. Falar para as pessoas. Falar para o seu líder, falar para o seu chefe, falar para o seu RH, falar para os seus amigos. Quando você tiver isso dentro de você, de uma maneira sutil e óbvio, que não te prejudique, você vai dizer, olha, eu gosto do que eu faço, estou aqui, gosto de fazer algumas coisas da minha função hoje, mas eu sinto que eu vou contribuir muito mais em uma outra posição, em uma outra carreira, porque quanto mais paixão, quanto mais amor, quanto mais gosto a gente tem pelo que a gente faz, melhor a gente faz. Então, se eu não estou feliz,
eu provavelmente não estou entregando 130% do que eu posso. Estou entregando 60%, 50%. Então, é muito justo, transparente e genuíno você contar para as pessoas o que você quer fazer. E tá tudo bem se a pessoa é seu chefe, assim. Quanto mais experiente, quanto mais maduros seus líderes forem, mais eles vão compreender isso. Então, e talvez se eles não compreenderem, talvez é só um empurrãozinho que faltava para você ser demitido e ter mais liberdade para procurar outra coisa. Mas comunicar vai ajudar a abrir portas para você, porque dentro da própria empresa eles podem te dar oportunidade, e também de conseguir colocar sua boca no mundo e fazer com que as coisas comecem a acontecer. Então, falar é algo muito importante. E aí eu já vou entrar na parte onde você, na mudança do corporativo para o empreendedorismo, certo? Até aqui, a gente falou sobre mudança do corporativo. Deixa eu tomar uma água. Mudança de carreira, onde você sai de uma carreira X e muda para carreira Y, mas ainda continua no universo corporativo. Quando você sai do corporativo e vai para o empreendedorismo, os desafios mentais e financeiros são muito maiores, mas muito maiores. Toda a parte de estudar o que você precisa saber, entender sobre fluxo de caixa, entender sobre métricas que vão te trazer clientes que custem mais barato, marketing, tudo isso é como se fossem os pré-requisitos lá do LinkedIn do empreendedor. Você vai ter que saber, é inevitável, você vai ter que saber. Porém, eu diria que isso aí é o menor das coisas. No começo, e é muito do que eu ainda estou vivendo e que eu talvez esteja no final dessa fase, é os desafios psicológicos e financeiros. Então, quando eu decidi que eu deveria sair do corporativo, do CLT, e ir para o empreendedorismo, começou-se uma jornada do tipo, o que me impede, que é a pergunta que nós deveríamos fazer para tudo. Se eu quero fazer tal coisa, o que me impede de fazer isso hoje? Aí eu comecei a perceber que eu precisava ter uma quantidade de dinheiro guardada para me dar segurança para fazer tal mudança. Eu precisava entender que o modelo de trabalho era completamente diferente do que eu tinha. Então, que eu não ia ter ganhos mensais, que eu não ia ter segurança, entre aspas, né? Porque o corporativo também não é uma segurança. Mas que eu não ia ter aquela segurança do salário, que é o valor mensal. Então, várias coisas na cabeça que estavam construídas e enraizadas, eu precisava quebrá-las. Então, essas crenças limitantes de que o trabalho era das 9 às 18 e eu aqui no feriado e ainda tenho coisa que eu vou fazer hoje, trabalhando independente de onde eu esteja, para eu quebrar a ideia de que o trabalho era das 9 às 18 e que eu poderia trabalhar em qualquer hora, em qualquer lugar, e eu deveria fazer isso porque agora tudo dependia de mim, demorou um tempo para eu entender e aceitar isso. O dinheiro. Quando eu descobri que o dinheiro era algo que me limitava, que se eu não tivesse uma segurança financeira, eu não ia conseguir ter liberdade para pensar e criar, o que eu precisei fazer? Eu comecei a acumular um dinheiro que talvez me desse mais segurança e busquei apoio. Então, por exemplo, eu sou casada com o Caio. Então, olha, meu amor, eu quero fazer isso, daqui é um desejo meu, é um meu objetivo profissional, meu objetivo profissional. Como que nós, enquanto família, podemos nos organizar para que eu consiga fazer isso? O que falta para eu poder fazer isso? Então, a gente juntos começa a montar um plano do que precisa para que eu faça isso. E aí, isso levou 3 anos para que eu chegasse no dia e falasse assim, olha, meus amigos, quero pedir demissão. E aí aí começou. Quando eu decidi fazer isso, eu já estava na jornada, já estava tentando carregar os dois ali do lado a lado. Mas eu sentia que eu poderia me dedicar 100% e que talvez isso pudesse me ajudar a acelerar as coisas. Tenho dúvidas ainda se foi o momento mais certo ou se eu poderia ter esperado, mas eu nunca saberei. O fato é que eu fiz, demorei 3 anos, mas fiz. E tudo isso que eu falei de
limitações mentais, crenças limitantes, né? E dinheiro foram fatores que foram os desafios mais fortes, assim, mais altos que eu pude ter nesse processo até agora, certo? Além disso, deixa eu ver se eu não tô esquecendo de nada. É isso aí. Além disso, assim, isentando de novo, né, as partes todas de hard skills, que são as habilidades técnicas, que é entender de dinheiro, entender de fluxo de caixa, entender de marketing, entender de atendimento ao cliente, de vendas. A parte de tudo isso, existe o outro lado, que é você é o seu produto, você é o dono disso, é você que tem que fazer. E aqui entra a mesma lógica do corporativo. Se você não está fazendo o que você gosta, o que você sente bem, o que você tem confiança de que é a coisa boa a se fazer, e eu não estou dizendo aqui que você tem que viver de propósito, que tem que fazer... trabalhe com o que você gosta, que você nunca vai trabalhar. Eu acho essa frase a maior mentira da vida. Isso não existe. Eu assisti uma palestra online, né, de um cara internacional que ele fala exatamente disso. Ele é um pensador, escreveu vários livros sobre desenvolvimento pessoal e fala assim, não existe essa ideia de propósito, de que trabalhe com o que você ama, que você nunca mais trabalhar. A verdade é que esse propósito você cria e começa a buscar soluções para isso acontecer. E no caminho, você descobre o que você gosta de fazer, nem é o que você gosta, mas no que você é bom. Então, um exemplo. Eu sei, sem modéstia, que eu tenho algum viés de ser boa na comunicação. De falar, de me expressar, de contar, de fazer isso que eu estou fazendo agora. Eu pego isso, me apego a isso e começo a fazer de uma maneira pequena. E vou melhorando, e vou aprimorando. No caminho eu descubro que esse tema que eu estou falando não é o que mais me motiva, o que mais me envolve, ou o que mais que eu acredito. Eu vou lá e mudo o tema que eu estou falando, mas eu não deixei de fazer aquilo que eu sei que minimamente eu sou boa. Entende? Então, se você minimamente é bom em cozinhar, começa. Se você quer ir para o empreendedorismo, começa fazendo isso. Você não sabe de nada das hard skills, das capacidades técnicas, mas você é bom em fazer um doce. Só um doce. Você é bom em fazer só um doce. Começa fazendo 1, 2, 3, faz 5 na semana e vende esses 5. Ah, vendeu? Vou fazer mais 10 na semana seguinte. Vendeu. Sem pensar em pegar esse dinheiro, reinvestir, sem pensar nisso. Só faz. Ah, fiz mais 10 e vendeu. Ah, tal fulano me pediu para fazer 15, para encomendar. Vai fazendo. À medida que você vai vivenciando aquilo, você no caminho descobre o que você precisa para continuar fazendo, que são os desafios da tua carreira empreendedora, e também o que você precisa aprender. Então, eu preciso entender melhor sobre dosagens, preciso pesquisar sobre embalagens, preciso saber como divulgar melhor, se eu quero expandir, sair do boca a boca e ir para outro nível. Então, assim, você vai descobrindo no caminho as coisas que você precisa fazer. E aí, quando você entende que realmente é pudim que você quer fazer, você continua fazendo. Mas você percebe que não é pudim, mas que você gosta de cozinhar, mas você quer cozinhar outra coisa, você vai mudar e vai cozinhar outra coisa. Ou então, eu não quero fazer em casa para vender. Eu quero continuar cozinhando, mas em algum lugar. Você vai lá e muda. Mas você só descobre o que de verdade você quer e tem um viés do que você é bom para fazer, fazendo. Então, ainda que leve algum tempo, você precisa se perguntar: o que me falta hoje para eu poder fazer o que eu quero fazer? E quando você começa a encontrar essas respostas, você começa a neutralizar obstáculos que pareciam impossíveis de ser neutralizados, porque você começa a neutralizar, porque você começa a tangibilizar, a enxergar o que te impede de fazer aquilo. E aí quando você descobre, parece que é mágica, as coisas começam a desaparecer. Então, ainda que seja dinheiro e leve um tempo,
Vai sumir. Ah, porque eu não tenho panela pra fazer. Ah, porque eu não estudei tal coisa. Você vai começar a ler um livro, um vídeo, um negócio, você vai se sentir um pouco mais confiante naquele tema e vai começar a ir atrás daquilo. É assim que acontece. E ainda que você não esteja preparado, eu te garanto, você nunca vai estar. Você nunca vai estar. A gente nunca vai estar 100% preparado para fazer as coisas, porque a gente só se torna realmente pronto quando a gente faz e descobre o que precisa para fazer. É muito confuso, é muito louco. Mas assim, você só vai descobrir que você, sei lá, precisa deixar, sei lá, ter uma bolsinha para carregar seu celular na academia quando você vai. Porque você vai lá, não tem onde pôr o celular, você fica carregando ele, põe no short, põe na barriga, põe ali. Aí quando você tá na academia, você descobre, fala, nossa, preciso de uma bolsa pra pôr meu celular pra parar de deixar ele no chão. Ou pra ele parar de cair. Aí você vai lá e compra uma bolsa. Então ninguém te falou isso. Você talvez viu alguém usando e fala, agora eu entendi porque aquela pessoa usa bolsa. Mas você só descobre que você precisa das coisas fazendo. O tema da live de hoje é esse, mudança de carreira. Eu consegui passar por tudo que eu gostaria de passar. E eu espero que você que acompanhou aqui desde o começo, ou você que passou por aqui, tenha gostado. E se você está assistindo depois, no gravado no YouTube, me diz o que você achou, tá bom? Me deixa aqui seus comentários. E você que tá aqui, me diz o que você achou também. Se fez sentido, se não fez. Me diga. Eu fiquei muito feliz de falar desse tema. Eu acho que é um tema super importante, onde muita gente ainda tem tabu e tem medo de fazer e de avançar, mas eu sou a maior incentivadora das mudanças. Para mim, mudança é sempre, sempre positivo, sempre. Ainda que pareça o caos e que pareça que é a pior coisa a se fazer, a mudança é o caminho delicioso. É isso, gente. Muitíssimo obrigada. Tenha um excelente dia de feriado para quem tá no feriado. Se você tá vendo depois, um excelente dia. Aproveitem, viu? Beijo, bom dia.